Muitas pessoas marcaram a história pela biografia de suas vidas, se tornando exemplo de admiração e superação. Numa dessas histórias se encontra a jovem Anne Frank, uma judia vítima do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Anne se tornou uma das figuras mais discutidas do século XX, através da publicação do seu diário. Então, meus amigos, convido vocês para conhecer um pouco mais a história de Anne. O meu nome é Giliardi Silva e esse é mais um vídeo do canal Cristal do Tempo. Anneliese Marie Frank nasceu em 12 de junho de 1929, na cidade de Frankfurt, na Alemanha, mas praticamente viveu todo o período de sua curta vida em Amsterdã, na Holanda. No aniversário dos seus 13 anos, Anne Frank ganhou um livro do seu pai, Otto Frank. Esse mesmo livro era o que ela estava interessada, pois havia visto numa vitrine. Embora fosse um livro de autógrafos com uma estampa vermelha e branca, além de ter um pequeno cadeado na parte da frente, Anne decidiu usá-lo como um diário pessoal. No mesmo período que houve a ocupação alemã em Amsterdã, assim trazendo mudanças em sua vida e de sua família judia. Anne Frank começa a descrever no seu diário as mudanças sofridas com as restrições muito rígidas impostas pelos alemães nazistas a famílias judias. No momento do seu diário, Anne lamenta a morte de sua querida avó, onde lhe trouxe mais tristeza ainda. Com o sonho de ser atriz, Anne adorava ver filmes nos cinemas, mas os judeus foram proibidos de ter acesso às salas dos cinemas. A irmã mais velha de Anne, Margot Frank, recebeu um aviso de convocação do escritório central da imigração judaica, ordenando que ela se mudasse imediatamente para um campo de trabalho. E a família ficou com muito medo da situação e decidiu fugir e se esconder. Pouco antes da família Frank fugir, Anne deixou para trás o seu gato e também deu à sua vizinha e amiga Turgis Cooper o seu livro favorito, o seu jogo de chá e suas bolinhas de goodies, para que a amiga guardasse até a sua volta, pois Anne tinha medo que suas coisas preferidas caíssem em mãos erradas, e estando com a amiga estaria muito mais seguro. A família Frank caminhou vários quilômetros a pé, pois não podiam pegar transporte público, que estava proibido aos judeus, lei imposta pelos nazistas. Na manhã do dia 6 de julho de 1942, chegaram até um edifício que pertencia à família de Anne. E lá se encontravam os empregados mais fiéis dos Franks, que ajudaria no sigilo do esconderijo. O lugar onde ficariam era um espaço de 3 andares, com entrada a partir dos escritórios do edifício, 2 quartos pequenos com banheiro no primeiro andar, e acima uma grande sala com uma outra pequena ao lado. A partir desta menor havia uma escada, que levava até o sótão. A porta do esconderijo foi coberta por uma estante para garantir que o lugar permanecesse desconhecido. Miep Dies, Victor Kugler, Johannes Kreimann e Bip Voskuj foram os únicos empregados do edifício que conheciam as pessoas do esconderijo. O marido de Bip, Jan Gies, e o pai de Bep, Johannes Hendricks von Krusch, eram responsáveis por ajudar na sobrevivência da família no anexo secreto. Os ajudantes também colaboraram na ligação dos ocupantes do esconderijo com o mundo exterior, informando-os das notícias da guerra e os desenvolvimentos políticos. Os ajudantes estavam conscientes de que, se capturados, eles também poderiam enfrentar a pena de morte por abrigar e esconder judeus. Ainda em 13 de julho de 1942, os Frank aceitaram abrigar com eles a família Van Pels, e em novembro do mesmo ano, Fritz Pfeffer, um dentista e amigo da família. Anne escreveu em seu diário o prazer de ter novas pessoas para conversar, mas as tensões rapidamente se desenvolveram dentro do grupo. Forçados a viver confinados em tais condições, depois de ter que passar a dividir o quarto com Pfeffer, ela o descreveu como insuportável e ressentia a sua intrusão. Algum tempo depois, Anne iniciou um romance com Peter Van Pels, de 16 anos, com quem deu seu primeiro beijo, mas sua paixão por ele começou a diminuir quando ele começou a questionar os seus sentimentos por ele eram verdadeiros. De acordo com seu pai, Anne criou um vínculo com cada um dos ajudantes da família, ficando entusiasmada e impaciente para a visita deles. Ele também observou que sua amizade mais próxima foi com Bip Voskuj, pois viviam sussurrando pelos cantos da casa. Anne e sua irmã esperavam ansiosas a voltar à escola, assim que fossem autorizadas. Enquanto isso, continuariam seus estudos em seus pequenos quartos no esconderijo, pois a maior parte do tempo Anne gastou lendo, estudando e editando seu diário, fornecendo uma narrativa de eventos como eles ocorreram.
Muitas das suas escritas eram referência às suas crenças, sentimentos e ambições, coisas muito particulares. Em 5 de abril de 1944, numa quarta-feira, Anne escreveu que queria ser uma jornalista. Veja só o relato dela. Eu finalmente percebi que eu devo fazer o meu trabalho escolar para deixar de ser ignorante, para conseguir uma vida, para me tornar uma jornalista. Porque é isso que eu quero. Eu sei que posso escrever, mas tenho que continuar percebendo se realmente tenho talento. E se eu não tenho talento para escrever livros ou artigos de jornais, eu sempre posso escrever para mim mesma. Mas eu quero alcançar mais do que isso. Eu não posso me imaginar vivendo como minha mãe ou a senhora Van Pels e todas as mulheres que fazem o seu trabalho e depois são esquecidas. Eu preciso ter algo além de um marido e filhos para me dedicar. Eu quero ser útil ou trazer diversão para todas as pessoas, mesmo aquelas que eu nunca conheci. Eu quero continuar vivendo, mesmo depois da minha morte. E é por isso que eu sou tão grata a Deus, por ter me dado este presente que eu posso usar para me desenvolver e expressar tudo o que está dentro de mim. Quando eu escrevo, eu posso me livrar de todos os meus cuidados. Minha tristeza desaparece, meus espíritos são revividos. Mas, e isso é uma grande questão, eu nunca vou ser capaz de escrever algo grande? Eu nunca vou me tornar uma jornalista ou escritora? Na manhã de 4 de agosto de 1944, a família Frank foi descoberta pelos nazistas, através de uma denúncia de alguém desconhecido até os tempos de hoje. Os policiais alemães levaram toda a família e os outros judeus que estavam escondidos com eles no esconderijo para uma interrogação. Assim foram transportados para um campo de concentração onde haviam mais de 100 mil judeus, entre holandeses e alemães. Por se esconderem, a família foi considerada criminosos e como punição foram transferidos para um campo de trabalho forçado. Em outubro de 1944, as irmãs Anne e Margot Frank foram escolhidas para ser transferidas a outro campo de trabalho, mas devido a Anne estar com sarna, foi recusada e permaneceu no mesmo campo. Sua irmã Margot e sua mãe Edith pôde ficar com ela. Anne não se dava muito bem com a sua mãe, a senhora Edith Frank, mas devido às circunstâncias que se encontrava, foi momento de perdão e compreensão, se unindo em momentos de dor. Alguns dias depois, Anne e Margot foram novamente escolhidas e foram para o campo de concentração de Bergen-Belsen, deixando a mãe para trás. Com o tempo, a mãe das meninas não resistiu e morreu de fome. No início de 1945, uma epidemia de tifo se espalhou por todo o campo de Bergen-Belsen, matando mais de 17 mil prisioneiros. Outras doenças, como febre tifoide, também eram exaltantes. Devido a essas condições, não era possível dizer o que causou a morte de Anne. Testemunhas declaram que Margot caiu de sua cama em seu estado debilitado e foi morta pelo impacto, enquanto a irmã Anne faleceu alguns dias depois. As datas exatas das mortes de Anne e Margot não são reconhecidas. Otto Frank, o pai de Anne, sobreviveu após o fim da guerra. Voltou para Amsterdã, onde foi ajudado por Jan e Miep Pels. Enquanto Otto tentava localizar sua família, ele soube da morte de sua esposa Edith Frank no campo de concentração, mas manteve a esperança em relação às meninas. Depois de várias semanas de busca, Otto Frank descobriu que Anne e Margot também haviam morrido. Miep Diz deu a Otto Frank o diário e um maço de notas soltas que ela havia guardado para devolver a Anne. Otto comentou mais tarde que ele não tinha percebido que Anne estava mantendo um registro tão preciso e bem escrito no tempo em que viveram escondidos. Em seu livro de memórias, ele descreveu o doloroso processo de ler o diário, e recordando que ele já havia ouvido alguns dos episódios mais divertidos lidos em voz alta por ela. Ele também diz ter visto o lado mais privado de Anne, em sessões do diário que ela não falava para ninguém. Para mim foi uma revelação, eu não tinha ideia da profundidade de seus pensamentos e sentimentos. Ela guardou tudo para si, completou Frank. Movido pelo desejo que sua filha tinha de ser uma autora, ele começou a considerar em publicar o diário. Com grande esforço, o Sr. Frank conseguiu publicar o diário de Anne Frank em 1947. Desde então é um dos livros mais traduzidos do mundo. Foi lançado também um filme biográfico da adolescente em 1959, vencedor de 3 Oscars. Em 1960, foi inaugurado o Museu de Anne Frank, local onde ela ficou escondida e escrevendo suas narrativas no diário. O lugar é frequentado por milhões de pessoas todo ano.
A imagem de Anne Frank foi eternizada numa estátua de cera no Museu Madame Tussauds. Esse foi um resumo da história de Anne Frank, um ícone do último século. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos para dar aquela força. Um forte abraço e até a próxima!